fevereiro, 19 anos de trabalho de apoio social e espiritual para as pessoas portadoras do vírus HIV e em situação de exclusão social. O trabalho nosso continua sempre um grande desafio. A AIDS continua crescendo. Estamos aí nessa fase difícil da epidemia, da chamada falência terapêutica, e muitas pessoas, depois de 10 anos usando o coquetel, acabam ficando sem opção de tratamento muitas vezes, né, por causa da multiresistência do próprio vírus HIV. Com todos os milagres que acontecem aqui em casa, temos perdido filhos, né, nessa luta, mas a gente não desanima porque somos uma comunidade de fé, de esperança e de vida. E é por isso então que a nossa missão continua, promovendo a saúde, resgatando a dignidade e ajudando esses filhos e filhas que foram acometidos pelo HIV a reencontrar novamente a sua dignidade e voltar para a família e para a sociedade. Explica um pouco para a gente, porque a gente não tem visto muito nos meios de comunicação, acho que acabou um pouquinho aquele boom, aquele início, né, da proliferação do HIV. Como que está a situação hoje? Você falou que o coquetel já não faz efeito, tem aumentado o número de casos. A situação hoje dos portadores de HIV e das pessoas se infectarem, como que está isso hoje? Então, nós estamos vivendo um silêncio, eu diria um silêncio perigoso até, né? Em que a grande mídia não faz da realidade da AIDS notícia, né? E isso é perigoso, porque dá aquela sensação de que o problema não existe mais ou esteja sob controle, né? A AIDS continua ainda uma doença sem cura, embora com todo o uso da medicação, com toda a qualidade de vida melhorada, sobrevida aumentada com o uso do coquetel, chega um tempo que o paciente não pode mais tomar medicação, né? Ou seja, o vírus ficou multiresistente e a pessoa conta só com os efeitos colaterais da medicação muitas vezes. Nós estamos assistindo a esse quadro hoje, né? Difícil, muito difícil, né? Então isso requer uma união de forças de todos, não é? A sociedade, a igreja, o governo, né? Que tem a sua primeira responsabilidade nesse sentido. É uma pena que a AIDS só vira notícia no carnaval, né? Uma pena. Até parece que o HIV é um vírus sazonal, né? Que aparece uma vez por ano e depois deixa de incomodar as pessoas, né? Nós ainda não temos no país uma cultura de prevenção, né? Porque não temos campanhas permanentes, com informações recheadas de valores que possam tocar o comportamento das pessoas e provocar essa mudança de comportamento, né? Nós fazemos palestras, fazemos a nossa prevenção, vamos nas empresas, nas escolas, nem damos conta às vezes da nossa agenda, porque a nossa mensagem toca o coração das pessoas, faz a pessoa parar para pensar nos seus valores, nos seus relacionamentos, né? Na sua própria vida e a partir daí mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida. Esta é a melhor prevenção. A campanha ainda é simplesmente centrada no uso do preservativo como única maneira, né, e quase que absoluta maneira de prevenção. Nós temos outras maneiras de prevenção que deveriam também ser divulgadas, como a abstinência sexual para os solteiros, a fidelidade recíproca para os casados, né? São maneiras 100% seguras de se evitar a contaminação do HIV, mas infelizmente essas outras maneiras, elas não são divulgadas nas campanhas públicas de prevenção. Por isso então a gente não consegue criar essa cultura de prevenção, né? A cultura da solidariedade tem crescido, graças a Deus, né? Tanto é que a nossa entidade vive basicamente de doações da comunidade. Então isso é uma prova concreta de que a cultura da solidariedade está cada vez mais viva, né, no coração das pessoas. Isso é maravilhoso. É isso que nos põe de pé todo dia e nos faz consumir a nossa vida nesta causa, né? Mas o desafio é de todos nós. A AIDS ainda não tem cura, a gente acredita que vão surgir novos medicamentos que vai, quem sabe, aumentar mais a sobrevida do paciente, dar mais qualidade de vida, com menos efeitos colaterais, mas no momento o desafio é muito grande e isso requer então um esforço dobrado daqueles que lidam com esta causa, que militam, né, nesta área e de toda a sociedade, né? A sociedade ainda não conseguiu incorporar a AIDS como um problema dela. Ainda a AIDS está circunscrita a grupos de risco,
para a sociedade, o que não é verdade. Toda a sociedade já foi atingida pelo HIV, por isso requer um esforço de toda a sociedade, não só em relação à prevenção, mas também em relação à solidariedade, aqueles que foram atingidos pelo HIV e que precisam tanto da nossa ajuda, mais do que remédio. Precisa de um abraço, precisa de um acolhimento, precisa de um apoio, precisa do afeto, né, a que todos têm direito e que nós, como cristãos, como cidadãos, como pessoas humanas, devemos dar. São 19 anos já nessa luta. Que análise você faz desses 19 anos? Lógico que não dá para fazer uma análise agora rapidamente, mas o que mais te marcou? Pois é, é uma pergunta difícil responder, o que mais me marcou, né? A primeira visita que eu fiz ao doente de AIDS há 19 anos atrás, aquele jovem com 30 anos, onde eu fui tocado por Deus a dar uma resposta a esse desafio, a ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas, né? Isto é o que teve de mais marcante. E depois tantos filhos que morreram nos meus braços, outros que se recuperaram, estão com a gente na luta até hoje, dando o seu testemunho, né? Então, o balanço que a gente faz desses 19 anos é um balanço extremamente positivo. Mais do que a recuperação da saúde, nossos filhos que passaram pela nossa casa tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus e ter sua vida transformada para sempre, né? Então essa é a nossa grande missão aqui, ou melhor, o resultado da nossa missão é esse, né? Não, é muito pouco para a gente a recuperação da saúde. Uma pessoa com 25, 30 quilos com AIDS na fase terminal, sair daqui com 70, 80 quilos, cheia de saúde, né? Isso é muito pouco, né? O resultado, o grande objetivo nosso é aquele encontro pessoal com Deus, onde o portador do HIV, da AIDS, da dependência química, tem a sua vida transformada. Viver uma vida saudável, uma vida com equilíbrio, uma vida com dignidade, né? Uma vida na presença de Deus. Então, este é o grande fruto da esperança e vida. Por isso, nesse sentido, eu digo que o balanço é extremamente positivo desses 19 anos. Mas eu penso que, depois de 19 anos, parece que o trabalho, a missão só está começando ainda. Temos aí esse grande desafio que é concluir essa enfermaria, botar em funcionamento para mais 30 doentes, né, do HIV ser aqui acolhidos e assistidos, né, e tantos outros projetos aí, porque nós tentamos crescer, né, no ritmo do crescimento da AIDS. Não damos conta, né, porque a AIDS cresce mais do que a gente. Mas, como obra de Deus, como aquele grãozinho de mostarda, que quando semeado é o menor das sementes, e depois quando cresce até os passarinhos pode abrigar, eu penso que o trabalho da Esperança e Vida é isso, né? É estas pequeninas sementes que foi plantada, e muito bem plantada, num terreno fértil, e que hoje tem crescido e produzido muitos e bons frutos. Robertinho, então parabéns para você, para toda a sua equipe, que Deus continue a abençoá-los. Amém, a nós todos.